Sol em formato de coxinha. Novos Redmi Note 9 Pro e Pro Max. Apple se virando para enfrentar o coronavírus como pode. E notícias de Cuba lançando remédio contra o coronavírus. Perdeu as notícias dessa semana? Então confere esse resumão dos principais destaques em mais uma edição do Plantão TC. A Redmi segue renovando seu portfólio e após várias dicas, a empresa finalmente apresentou seus novos Note 9 Pro e Note 9 Pro Max. Sim, Pro e Pro Max, igualzinho aos mais recentes iPhones. Ao contrário dos modelos da Apple, ambos os aparelhos aqui são extremamente similares em vários quesitos, indo desde o visual até suas especificações técnicas. Na verdade, as grandes mudanças de um para o outro estão na resolução das câmeras principal e frontal, variantes em RAM e armazenamento interno e potência máxima de recarga da bateria de 5020 mAh. Ambos trazem uma tela grande de 6,67 polegadas com note de furo centralizado. E sim, a tela continua IPS LCD. O leitor de digitais foi movido da traseira para a lateral, o que ajuda a deixar o design menos poluído, já que por ali já temos 4 câmeras em um bloco nada discreto. Com isso, a maior novidade provavelmente fica para o uso do Snapdragon 720G em ambos os modelos, o que deve desagradar quem gostou do desempenho turbinado do Redmi Note 8 Pro graças ao seu Helio G90T focado no público gamer, demonstrando que a Xiaomi pretende dar um foco diferente aos novos modelos. Ambos os aparelhos chegam ainda este mês à Índia, devendo estar disponíveis em mais mercados nos próximos meses. Se nenhum dos dois te agradou muito, é bom ficar de olho nas notícias do próximo dia 23 de março, pois a divisão da Xiaomi na Malásia confirmou o lançamento do ainda desconhecido Redmi Note 9S por lá, mostrando que será dada a largada para o mundo de variantes da linha. Será que isso fará a marca ampliar ainda mais o seu expressivo número de 110 milhões de Redmi Note vendidos que alcançou essa semana? Vamos esperar para descobrir. A Apple segue se desdobrando para manter a oferta de seus produtos aos consumidores, mesmo com a crise global do coronavírus, pensando também na saúde de seus funcionários e dos próprios clientes. Com o fim do pico de infecções na China, as lojas da marca por lá começaram a ser reabertas, enquanto o caminho oposto está sendo feito no restante do mundo, incluindo o Brasil. Em um comunicado liberado pela Maçã, todas as lojas de varejo fora da Grande China serão fechadas até o dia 27 de março, podendo a medida ser prorrogada em países onde o surto não for controlado. Os canais de suporte continuarão funcionando, sendo adotado o regime de home office para os funcionários onde isto for possível. Se manter as lojas abertas já é um desafio, conseguir preencher os estoques e planejar seus próximos lançamentos é ainda pior. Vários relatos na indústria dão como certo o adiamento no lançamento do iPhone 9 por problemas nas linhas de produção causados pelo coronavírus, sendo esse um modelo muito esperado por quem quer um flagship de tela pequena. Já o iPhone 12, a ser lançado em setembro, não deve ter problemas de produção, pois boa parte das fábricas na China já está retomando o ritmo normal, devendo chegar a 100% até o final de abril. O aparelho pode trazer um novo Face ID 3D usando câmera TOF, o que permitiria reduzir ao menos um pouco o exagerado notch que vem sendo usado desde o iPhone 10. Além disso, seria usada a tela OLED em todos os modelos, finalmente. E veríamos 4 versões do iPhone 12 ao invés de 3 como em 2019, sendo 2 com câmera tripla e 2 com câmera dupla na traseira. O WWDC 2020 será realizado online no próximo mês de junho, ainda sem uma data concreta. E nele devemos ver o lançamento do iPhone 9 e talvez mais algumas informações sobre os demais modelos. O surto de coronavírus, que se tornou pandemia, vem causando cada vez mais medo em todo o mundo. E neste tipo de cenário não é de se estranhar que muitas fake news estejam sendo divulgadas, em especial sobre tratamentos e possíveis curas da doença. Uma em específico chamou a atenção, sendo divulgado pelo Jornal Oficial de Cuba que o país havia desenvolvido um medicamento capaz de curar cerca de 1.500 pacientes na China e que o país estava em vias de desenvolver uma vacina eficiente. Como muitos devem ter sacado, a história não era exatamente verdade. O medicamento de fato existe, mas não é novo, nem foi desenvolvido para curar o coronavírus. Chamado de interferon alfa 2B, o remédio é usado no tratamento de hepatite B, C e leucemia há anos, além de fazer parte também do coquetel para HIV. Ele foi apenas um dos 30 medicamentos aprovados pelas autoridades de saúde chinesas como possíveis de se oferecer uma cura para a doença. Contudo, ainda não há confirmação de sua eficácia. Pois é, ainda não foi dessa vez que criaram um remédio realmente eficiente contra o coronavírus, quanto mais uma vacina. Por outro lado, os Estados Unidos anunciaram o início dos testes de uma vacina em humanos, pulando e acelerando o processo para que vejamos algo concreto dentro de 1 ano ou um pouco mais. Só nos resta torcer. Mudando completamente de assunto para dar uma quebrada nesse clima ruim,
Astrônomos descobriram uma nova estrela com um formato um tanto quanto peculiar, sendo similar à nossa popular coxinha brasileira. Ela foi descoberta através da análise de dados do observatório TESS, tendo quase 2 vezes a massa do Sol e estando a quase 1.500 anos-luz do nosso planeta. Outro fato curioso é que ela é uma estrela pulsante, ou seja, seu brilho é variável de acordo com certas condições, sendo até mesmo apelidada de Heartbeat Star, por parecer com as batidas do coração. É muito frango com catupiry para encher uma coxinha dessas, hein? E por hoje é isso. Comenta aí abaixo qual novidade te chamou mais a atenção. Nova linha Redmi Note 9, a estrela coxinha ou talvez a falsa cura do coronavírus vindo de Cuba. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo plantão.